Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Move Work Podcast. Se inscreve no nosso canal para você não perder nenhum vídeo, viu? E visita o nosso site www.movework.com e conheça a nossa linha de streetwear. E também na nossa parte da educação com mais de 2.000 cursos, todos reconhecidos pelo MEC. E hoje, nesse episódio, estou recebendo aqui em nossos estúdios a empresária que não se reconhecia como uma empresária. Que história, hein, Josi? Seja muito bem-vinda, Josiane Witzak. Falei certo? Falou certo. Olha, não confesso, eu treinei. Porque o nome dela é lindo, eu falei, merece ser pronunciado corretamente. Josi, se apresente para que todos conheçam. Quem é a empresária que não se enxergava empresária, né? Pois é, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui, né, podendo compartilhar um pouquinho, né, dessa trajetória que muitos, né, ainda não sabiam, não conheciam. E a partir, né, de agora começarão a conhecer um pouquinho mais, né, sobre a Josiane Witzak. Que carinhosamente todas nós a chamamos de Josi. Né, Josi, seja realmente muito bem-vinda a todo o universo Movework, porque Josi breve se tornará uma escritora. Ela já escreveu o livro dela. Então, logo, logo nós estaremos, né, no lançamento de mais uma obra da Movework Editorial. E hoje ela vai estar compartilhando como foi essa jornada de se descobrir como empresária e hoje uma belíssima empresária com 2 empresas, né, aí rodando. E eu vou deixar você conhecer um pouquinho dessa história. Josi, na verdade, o que eu quero saber? Como foi para você iniciar essa jornada? De você olhar para você e falar assim, agora eu sou uma empresária ou eu sou uma empreendedora. Como que foi que você se descobriu isso? Mas primeiro, conta por que você não se enxergava como uma empresária. Então, Suelen, eu acho assim que é mais uma visão mesmo, né? É, a gente vai desenvolvendo, né, vai trabalhando e até a gente chegar nesse posicionamento de falar assim, não, eu de fato sou uma empresária. Foi, né, uma trajetória assim de muitos aprendizados, né? Porque a gente começa ali, né, como CLT, a gente vai trabalhando, vai desenvolvendo. E aí, conforme o trabalho, muitas pessoas a gente vai conhecendo, né, no nosso meio do caminho, e elas vão, né, falando com a gente, vai despertando isso de, mas você pensa e age como uma empresária. E aí vai te despertando, né, É um novo olhar, esse né? novo E o olhar desejo, né? exatamente para dentro de você. E aí você vai percebendo tudo que você já trabalhou, já vivenciou, até você se reconhecer. Né? Inclusive, você falou agora, né, de já tem 2 CNPJ e estou já abri, na verdade, já o terceiro em Ei, parceria. calma. Então, atualização. 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 Até aí, então, eu tinha conhecimento dos 2 CNPJ. Então, ó, não, super novidade. Mais um Pois é, CNPJ aí a pois caminho, é, eu né? acho que é assim, a gente, depois que a gente vai, né, tomando conhecimento da nossa vida, de tudo que a gente pode vivenciar, tudo que a gente pode estar agregando, né, não somente na nossa vida, mas na vida do outro também, eu acho que isso é bacana e eu sou movida por desafios, né? Quem não é, Então, né? pois Qual é, mulher não é? que não é. E outra, se você, mulher, não se desafia, então você começa a pensar sobre isso. E eu não falo só na área de empreender, né, Sim, Josi? Mas claro. um desafio em todas as áreas da sua vida. Porque é no desafio que você se destrava, é no desafio que você aprende e cria um novo olhar. Exatamente isso. Então, além, né, de hoje estar à frente do pet shop, recentemente abri, né, a loja de acessórios country, inclusive já estou aqui ó, usando alguns, Lindos, lindos, né, lindos. maravilhosos. E agora também eu assumi um desafio ainda maior, que é uma distribuidora a nível do Mato Grosso.
em parceria com os amigos, que a gente está É trazendo os verdade, eu já. melhores sucos do Rio Grande do Sul aqui para o nosso estado e começamos, né, a trabalhar já. Cuiabá e Uau! Várzea Grande. Uau! Então é algo assim, é um projeto desafiador, projeto grandioso, mas que em conversa a gente, né, resolveu topar juntos mais um desafio para que a gente possa estar, né, tomando frente e com certeza, tenho certeza que já deu tudo certo. E quem falou que os maiores empresários do mundo vivem de um negócio só, Exatamente isso. né? Não, a gente quase não conhece, né, esses grandes empresários que vivem somente daquilo, né? Só de um Exatamente. negócio, só de um segmento. E é algo que eu estudei bastante, eu tenho, assim, pesquisado e acompanhado até alguns, porque você começa a pensar, através até de perguntas de outras pessoas, mas você perdeu o foco, mas você tá perdida, não sabe para que rumo você vai tomar, e aí você começa, assim, não digo a ser atingida por isso, mas você começa a se perguntar se realmente é isso. E aí, por estar acompanhando outros empresários, outros profissionais, você começa a perceber que não, que é exatamente isso que você falou, que os grandes empresários, eles não estão vivendo, principalmente nos dias atuais, de somente um segmento. Estão vivendo Exatamente. de vários, alguns tomam conta sozinho, outros em parceria. Então eu comecei a perceber que de fato é isso, né? Hoje eu estou plantando, né, para que futuramente, né, possa ter aí vários nichos grandes, né, sendo trabalhados. Exatamente. E eu tenho uma outra resposta para quem te perguntou sobre isso. Você também poderia responder assim: sim, eu estou mais uma fonte de renda, porque as fontes de saída elas não param Não de param. chegar todos os dias. Não param, Né? Mas você exatamente. falou algo muito interessante em relação às pessoas não entenderem que você pode sim ter vários segmentos. Todos os segmentos que você se disponibilizar em fazer acontecer, eles podem dar certo. E eles Sim. vão dar certo. Isso vai depender da energia que você colocar em cada um, né? E eu já conheço os dois, esse novo segmento que a Josi está empreendendo. Eu já vi ela falando, já vi ela, né, uniformizada, e falei assim, será que Que tá coisa nova. acontecendo? É. Então, eu acabei de ficar sabendo, parabéns, viu, Obrigada. Josi? E eu desejo, assim, o maior sucesso para você em todas as suas empresas. E é claro, né, fazer parte de tudo isso é muito gratificante, de entender e conhecer um pouquinho mais dessa jornada sua, porque, de verdade, que capítulo lindo, hein? Obrigada. Emocionante. Mas lá atrás, o que fez você de fato ter um olhar empreendedor e falar assim, não, eu vou me desafiar, eu vou sair do CLT, que você, né, era do CLT. Como foi para você começar esse início do empreender? É como você falou, né? Nós somos movida a desafios. E eu acho assim, desde pequena, né, lendo ali um pouquinho, me fez até ter esse momento de nostalgia, de poder relembrar lá atrás, né, o como começou essa história de querer empreender, né? Mesmo não entendendo que isso já seria, né, ser empresário futuramente. E eu acho que o que nos motiva tem que ter um algo ali, né? Que vai nos motivar a fazer mais. Então, acho que foi isso que deu um pontapé inicial de quando eu resolvi sair do CLT para poder ser uma empreendedora, né? Que foi quando eu decidi que eu queria comprar um apartamento e não mais viver de aluguel, e só com o meu salário de CLT não seria possível. E aí, a partir daí, eu pensei, não, mas tem, né, várias formas que eu possa estar fazendo dinheiro para que eu possa chegar mais rápido nesse meu objetivo. Então, foi quando eu comecei a empreender, né, uma rede de cosméticos, e depois das 17 horas, que eu trabalhava só de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, então, assim, um horário super, né, tranquilo para poder dar continuidade posterior a esse horário, e foi quando eu comecei a fazer, né, esse extra, e que em 2 anos eu já tinha ali juntado uma boa quantia para poder dar entrada no meu apartamento. E aquela história, quem quer faz acontecer.
Não foi isso que você colocou no seu livro? Exatamente. Né? Você só precisa ter o quê? A decisão e a ação. E a ação. Né? O não desistir e partir para a ação. E é interessante quando você fala que em 2 anos você já conseguiu ali levantar da sua renda extra, se tornar quase sua renda principal e já concretizar aquilo que você queria há 2 anos atrás. Exatamente, que inclusive começou a ser a minha renda principal logo após a compra do apartamento, né? Que aí eu parei e pensei, bom, aqui eu vou ter que ficar uma boa parte do meu tempo, do meu dia, e não vou conseguir tirar o que eu tiro hoje, né? Somente com esse extra. Então, a partir dali, daquele momento, foi quando eu saí do CLT e comecei a fazer a minha renda fixa, né? A partir do que tinha começado de renda De extra. renda extra. Exatamente. E isso é fantástico. Isso daí é o quê? Uma mentalidade de empreendedora. É uma renovação de mentalidade, né? Então, tudo foi relacionado primeiro ao quê? À sua mente. De você entender que não é todo mundo que entende isso. Que muitas de nós, eu também fui para a mesma empresa, né? Ser consultora independente como renda extra. E depois de poucos meses também se tornou uma renda principal. Que eu deixei o CLT, né? Eu era funcionária da Secretaria de Fazenda. Foi quando a Rafaela já estava com quase 8 meses. Não, quase 6, porque eu fiquei 4 meses de licença, né? Peguei lá o período de férias. E quando eu retornei, eu falei, ai, Quero um tempinho mais com ela. né? E eu falei, porque a gravidez do Enzo, o pós-parto, né? Então, assim, eu curti muito. Então, eu queria também curtir esse novo momento. E depois se tornou minha primeira renda por muitos e muitos anos. Sim, é uma oportunidade que eu acho assim que todas nós temos, né? E que podemos aproveitar também, principalmente, porque nessa mesma época passei por acho que uns 2, 3 anos ainda tendo essa renda principal. E junto comigo tinha mulheres também que estavam trabalhando junto comigo exatamente por esse motivo, por conseguir ter mais tempo ao lado do seu filho, né? Que isso a gente sabe que a partir do momento que você é CLT, que acabou ali a sua licença, você já não consegue ter essa mesma oportunidade. Então, isso é bacana. Só que aí você tem que trabalhar corretamente para que você consiga manter, né, aquela renda para poder te sustentar. É que às vezes eu percebo que algumas pessoas entram, né? Faz Faz legal. legal, mas depois de um certo tempo se acomoda e não continua fazendo para que consiga ter essa renda, né, por mais tempo. Exatamente. Eu vejo muito isso também. O que que é? Não é o começar, às vezes não é nem o começar, é o permanecer, Permanecer. Porque você né? começa no entusiasmo, na Exato. Vamos empolgação. falar, você ganha o mundo, Então, né? isso, mas aí o permanecer, porque trabalhar com vendas é isso, né? Hoje a É, gente vendeu, tá tudo bem, ultrapassamos a nossa meta, no outro dia a gente pode às ser vezes nada, nem né? chega É, a atingir a nossa meta. exatamente. E Josi, assim, você fez essa jornada de sair do CLT, você se preparou, na verdade. Sim. Você se preparou, você teve ali um propósito maior, né? Que era a compra do seu apartamento. E não é todo mundo que tem essa meta ousada, porque é uma meta bem Bem ousada, usada. para você falar assim, não, eu preciso fazer uma renda extra para bater esse objetivo. Porque esse objetivo é o quê? É 200, 300 mil reais. E você fez isso de renda extra, né? Vamos colocar. Talvez não chegou E nesse nesse valor, valor. né? Mas a gente já conseguiu ali um valor para dar entrada, que é o que eu queria, Sim, né? Então a gente tem que trabalhar mesmo focado nisso e tudo que entrava era reservado para poder dar essa entrada no apartamento, porque eu pensava, hoje, se eu pago de aluguel isso e eu posso pagar a prestação do apartamento, nem que seja de 30 anos, 40 anos, mas é algo para mim que é meu, eu tinha o objetivo de que era aquilo que eu queria. sim. E aí você estava com a empresa, né? E depois você falou assim: ah, eu fiquei ainda 3 anos de renda principal. E depois, qual foi a jornada depois, no meio ali? Eu sei que na jornada você pensou algumas vezes em desistir, mas você não A fez gente isso. pensa. Você continua. Eu falo que pensa, claro que pensa, eu penso, eu sei que você aí também Também pensa. penso. Passa na nossa cabeça, porque nada é fácil. As pessoas olham para nós
porque você, né, no caso você chegou, hoje tá aí. A empresa dela é maravilhosa, é linda, super cheirosa. E ali você entra na sua loja, você vê ali o amor. Você sente ali o amor, né? Quando nós trabalhamos com amor, as pessoas veem de longe. E, no entanto, né, ela é proprietária da Outlet Pet Shop. No dia que eu levei a Chanel lá, eu falei, ai, e a Chanel tá precisando ir pra lá de novo. Já Não, falei vamos que lá. vai, né? Vai. E agora, com esse olhar para a mulher com relação ao acessório, que tá tudo ligado com a autoestima da mulher. Sim, claro. E é algo assim que já vinha guardado ali no meu coração, né? De trazer, porque eu, até mesmo por ser uma mulher que sempre gostou de usar acessórios, sempre foi muito vaidosa. Então, e aí eu Tão buscava vaidosa que algo. trabalhava com a imagem da mulher, né? Exatamente. E aí vai te percebendo isso, né? De que quando você vai sair, as amigas perguntam, pede um acessório emprestado, quer alguma dica de como se arrumar. E aí eu ia pensando nisso. Eu ficava, mas como que eu vou fazer? E aí eu fui estudando, né? Até que surgiu essa oportunidade. Falei assim, não, vamos começar no online, até mesmo para mim me preparar, porque já chegou, né, duas coisas novas praticamente ao mesmo tempo. E eu tenho também, né, o pet shop que eu tô mais à frente, então toma um pouquinho mais meu tempo. Eu gosto de estar acompanhando, porque eu falo assim, cada cliente que chega é uma maneira diferente que gosta do cuidado, da dedicação. Então eu gosto de estar ali para receber o cliente, para acompanhar o pet na hora do banho. E você Então, estar ali ainda faz a estou diferença, pensando. né? Sim, com Faz certeza. toda a Faz, diferença. traz mais credibilidade para o nosso cliente, mais segurança, porque hoje, né, quem tem cão e gato é como se tivesse um filho mesmo. Muitos não têm filhos, têm o animalzinho como se fosse, então a gente sabe que, né, tem que estar dando essa atenção, esse carinho, porque eles merecem. Exatamente. E você fez das suas duas paixões Um negócio. um negócio. Né? Um Conta um pouquinho dessa negócio. paixão. De onde que surgiu essa paixão por cavalos, que hoje se torna aí um Um CNPJ aberto, CNPJ. né? Da Eu área acho dos que foi. acessórios. Eu acho assim, eu já nasci nesse meio, né? Muitos ainda me perguntam, mas né, não fez formação na área da veterinária, da agronomia. É algo assim que nunca passou pela minha E cabeça, você, essa formação. já ia falar, e a sua formação não tem nada, não Não tem está ligada à nada. sua raiz de fato, né? Não, eu sou formada em marketing. Então, assim, acho que é mais ali, né, para aguçar mais a criatividade. Só que eu fui criada na fazenda, né? Então, assim, eu fui nascida praticamente lá, porque a gente até brinca que o nosso umbigo foi enterrado lá no curral. Então, assim, eu sempre tive esse contato, né, com os animais desde pequena. Então, as férias, mês de julho, minha mãe até conta que era assim, uma briga para falar assim: olha, as férias estão acabando, a gente tem que voltar para comprar o material e voltar para a escola. E a gente não queria, a gente queria ficar lá. Então, assim, foi desde pequena que a gente teve, né, esse contato, tanto com o cavalo quanto com os pets, né? Mas, assim, o cão e o cavalo são as minhas paixões. Que legal, parabéns, viu? E me fala uma coisa. Durante nessa jornada, nós já sabemos que você está aí à frente do PET, né? Da loja. Teve algum momento que foi assim um ponto de inflexão que você falou assim, ou vai ou racha agora, ou para tudo? Falando um pouquinho sobre essa esse recomeço que a gente tem todos os dias, porque né, empreender é um É recomeço um todo recomeço dia, todos os dias. todos os Eu li dias. até essa semana na internet, assim, que o empreendedor é aquela pessoa que ela acorda desempregada todos os dias, porque ela tem que fazer acontecer todos os dias, né? E principalmente quem tá ali à frente, porque quando você tem muitos funcionários, se foi um mês bom ou não, no final do mês você tem que, né, fazer o acerto, então a sua parte vem depois, né? E às vezes nem E às vezes vem. nem vem. Então eu acho assim, toda essa jornada, essa caminhada tiveram assim muitas situações, muitos momentos, mas eu acho assim que na minha vida teve um ali assim, foi crucial, sabe? Que foi quando aconteceram assim muitas coisas ruins, mas eu gosto sempre de lembrar que a partir do momento ruim que acontece na nossa vida, a gente tem que tirar os bons, né, momentos, tirar assim, um bom aproveito dessa situação. Então eu tive o pet shop furtado.
né? Então, assim, da noite para o dia não tinha mais nada, né? Então, assim, foi um baque muito grande, né, para mim, para todos, né, que estavam ali convivendo comigo diariamente dos funcionários. Só que eu acho assim que para mim principalmente porque é aquilo, você na época eu pensei, vou fazer acerto com todo mundo, né? Vou liberar todo mundo para seguir a sua vida, o que vai ser de mim e da empresa? Não sei. E aí, inclusive, muitas pessoas vinham me perguntavam, mas e aí, né? O que que vai ser? Você vai permanecer? Vai continuar? É, né? Pensa em outro negócio para você poder fazer, porque se não deu certo. E aí, naquele momento que eu me vi assim, num momento assim difícil, nada fácil, que eu não desejo para ninguém, eu simplesmente só pedi que eu queria me recolher, né? Um pouquinho ali para Deus, para mim saber o que eu poderia fazer a partir dali. Só que foi assim também um momento que eu pude testar a minha fé, né? De que assim, que foi um momento eu e Deus. Deus, e aí? Né? O que eu faço? Coloca no meu coração o que vai ser daqui para frente. A única coisa que eu não estava aceitando era dizerem que não deu certo. Porque a partir do momento que você perde ali um pouquinho do controle, que foi o que aconteceu, não tem como me dizerem que não deu certo, né? E aí foi a partir dali que eu acho assim que foi uma virada de chave para mim poder confiar mais em mim, no que eu sentia e poder mostrar não para os outros, mas para mim mesma que eu podia tocar adiante, como e da maneira que eu tinha em mãos. Foi isso que aconteceu. Uau, que história, né? Porque, igual você fala, não foi que não deu certo, tiraram, né? Sim, Tiraram de você. exatamente. E você recomeçou. Recomecei. É literalmente do zero, mas eu recomecei. E essa história toda, toda essa jornada que você está ouvindo, está toda dentro do livro. Então, breve você vai estar aí com o livro em mãos para você ler toda essa jornada. E é óbvio, tem muito mais Muitas coisas, outras, tem, né? né? Tem assim, literalmente uma jornada sobre mentalidade empreendedora, de como você, porque a nossa mente ela se renova todos os dias, porque todo dia é um dia diferente, né, do Sim. outro. E eu falo muito, sabe, Josi? Todos os dias eu falo, Senhor, hoje eu tenho uma nova oportunidade. Então me ensina algo. Né? Mas você acredita que ontem eu estava analisando as minhas palavras? Por quê? Porque eu acredito muito nas palavras que nós lançamos sobre a nossa própria vida. Porque sobre a vida do próximo, nós sabemos que isso está como uma lei, né? Vamos colocar assim. Então eu falei assim, se a minha palavra ela tem tanto poder sobre a vida da outra pessoa, por que ela não vai ter sobre a minha A própria minha vida, vida. né? E eu entrei numa jornada transformadora por causa das minhas palavras em 2024. Não é o que fizeram com você que dita o caminho, Exatamente. mas é o que você faz com o que fizeram com Com o você. que fizeram com você. Em 2024, quando ocorreu um fato comigo, né? Eu fui me recolher, fiz igual você, mas eu me recolhi por muito tempo. Eu falo assim, até Deus falar assim, peraí, né? Essa não é você. E aí eu fui, peraí, então como que eu vou me encher? Eu me isolei do mundo. Então eu falei, então eu vou me encher do quê? De palavras. Então eu comecei a falar, você não é isso, você não é aquilo, né? Você é uma mulher forte, você é isso, você é corajosa. E eu comecei a me encher e comecei o quê? A fortalecer e a resgatar a minha identidade. E você foi Você isso. começou a profetizar isso para tua vida. Exatamente. Então, você não aceitou o que falaram. E é isso que nós precisamos fazer, não aceitar as coisas que as pessoas falam que nós somos e nós não somos, né? Então, assim, quando eu comecei a ler e ver ali entre linhas, né, toda essa história, eu falei assim, é isso. E eu comecei a analisar sobre as palavras ontem. Eu falei, Senhor, as minhas palavras, eu acho que não estão tão certas, desde quando eu comecei a pedir essa renovação. Por quê? Porque essa renovação, você tem que aprender coisas que vão o quê? Te levar para um Te outro levar para outro nível. nível. E às vezes eu estava pedindo algo que estava me machucando. E olha só como que é interessante. Sabe a ficha?
E Caiu você tava pedindo e nem ontem. tinha percebido Percebido. o qual real motivo era que você tava trazendo para sua vida. Exatamente. E a gente falando sobre essa aceitação, e isso me chamou a atenção, né? Hoje eu estava lembrando, falei, gente, Josi, ela não aceitou porque falaram que Não o tinha dado negócio certo. dela não tinha dado certo. E não foi isso que E não foi aconteceu, isso que aconteceu. né? Exatamente. E essa reviravolta, então esse foi um ponto-chave. Eu falo Foi, assim, foi o ponto de inflexão, foi. né? Aham. Que você passou e falou assim, não, opa, peraí. Eu só preciso Recolher, respirar, respirar, orar, entregar montar para Deus. estratégia, porque a gente precisa de Exatamente. estratégias para poder voltar, né? E foi isso que você fez. Eu quero te dar parabéns, porque não são todas mulheres, não são todas nós que temos esse domínio. Eu falo assim, esse equilíbrio emocional. É lógico que a gente se descabela, mas ele fala assim, ai, preciso respirar. E tem pessoas que não fazem isso, né? Tem muitas, não só mulheres, mas homens e mulheres também. Sim. É uma jornada que não é fácil, mas também não é impossível. Né? Então, eu acho assim que a Verdade. primeira coisa é a gente sempre entregar para Deus, né, e pedir para que Ele nos dê, né, esse discernimento, essa sabedoria, para que a gente possa tá conseguindo a partir dali, porque de alguma forma Ele vai nos comunicar. Sim, Né? Então, para partir dali, saber o que que a gente pode estar trazendo, né? Isso para nossa vida. E o bacana é que, assim, quando você vê várias histórias, muitas delas vêm através disso, né? De ter acontecido algo, né? Ruim, não tão bom, para que você possa mudar. Então, talvez esse acontecimento tenha causado na nossa vida exatamente para mostrar o quão forte a gente é, o quão longe a gente pode ir, entendeu? Então, assim, eu sempre brinco, né? Que a partir de uma coisa ruim, sempre a gente tem que tirar proveito de uma coisa que, assim, não vem somente uma coisa, mas vem várias coisas bacanas e boas para nossa vida e a gente tem que saber aproveitar. exatamente. E agora, como escritora, como foi para você olhar e escrever tudo isso? Toda a sua história, toda a sua jornada, todo o seu empreender, mexer, né? Porque escrever é mexer interno, Sim. para poder ali parar, olhar e falar: caramba, E olha, Sueli, eu confesso que eu confesso. tentei várias vezes. Eu gosto assim, eu sempre nunca fui assim muito da leitura. Eu comecei assim a gostar mais também, né, num período da minha vida que eu tive que me recolher, né? E aí eu ficava pensando o que eu vou fazer. Então, assim, como eu nunca fui muito, né, série, televisão, um livro. Aí eu comecei a ler e, né, comecei a apaixonar mais sobre isso. Porque quando você começa a ler, você não para, porque você quer saber o final da história, você quer saber, Uhum. assim, Você se se envolve. empolga, se envolve com aquilo. E eu sempre gostei de livros, assim, que te mostram, que te ensinam a ser uma pessoa melhor, né? Então eu sentava e ficava, meu Deus, como eu vou escrever? Né? Porque é isso, eu acho assim que é um pouco mais difícil a gente olhar para nós Uhum. e tentar assim transcrever em palavras tudo aquilo que a gente já vivenciou. Porque talvez é muito mais fácil a gente olhar e falar assim, nossa, olha, a Suelen é isso, é aquilo, ela viveu dessa forma, ela aprendeu, ela É fez. mais fácil você Então, eu contar a acho muito história do mais outro. fácil você contar a história do outro do que você parar e olhar para a sua. Só que vem algo muito bacana porque você começa a, a ver o quanto que você cresceu, o quanto você viveu. E aí você paga e pensa assim, meu Deus, né? Eu fiquei ali, peguei o caderno, porque eu sou muito do escrever Ah, eu também, no também. caderno, na agenda. Aí eu fiquei assim, não, vou colocar aqui no computador, porque aí você também se empolga ali na hora que tá digitando e vai. E aí, tive algumas duas vezes que eu sentei e não saiu nada. Falei assim, Ah, não, mas vai sair, tem que sair, eu tenho prazo. mas todo escritor ele passa pela síndrome do papel branco. Ai, que Isso bom que que não foi só eu. não, jamais. Você não foi a primeira e não vai ser a última. Ah, então, eu fiquei preocupada. Eu falei, meu Deus, será que só eu que assim não consigo, né, colocar em palavras? Mas aí foi bom, porque um dia, assim, né, à noite, que eu gosto muito, né, de até desenvolver algumas coisas do trabalho de criação, eu gosto muito da noite. E aí eu coloquei ali no computador e falei assim, e comecei a puxar.
na memória. E foi quando eu comecei a lembrar de muita coisa que eu ficava assim, meu Deus, acho que foi aqui que eu comecei, né, ao caminho do empreender. E eu não aceitava, que foi o que você começou, né, falando sobre isso. E aí comecei a transcrever. Contanto que acho que naquele dia eu já tinha escrito mais da metade do que podia. E aí foi bom, porque você começa a olhar para si, né? E a ver assim, há tanta coisa, tantas histórias que você passou, que a gente superou, que a gente aprendeu. E aí você fala assim, meu Deus, eu vivi bastante coisa. E espero assim que tudo que eu tenha compartilhado, vivenciado, eu consiga inspirar, né, mais mulheres a não parar, né? Porque é o que a gente conversou. Às vezes dá, né, esse desânimo da gente, será que a gente está indo no caminho certo? Será que Será que é isso é isso mesmo? mesmo que eu quero para minha vida? E porque se a gente está ali, né, vivenciando aquilo, talvez não esteja como nós gostaríamos que estivesse, né? Por N motivos que não são fáceis para todos em vários segmentos, mas eu acho que se a gente tiver assim o foco, a determinação de não desistir nas primeiras dificuldades, porque não vão vir só as primeiras, sempre, né? Todo Terão dia, várias para falar a em verdade, várias, quase todos os dias é um exatamente, não desafio somente diferente. na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, sempre terão. Sim. Então, e aí você começa a olhar. E eu confesso que eu comecei a olhar até para mim e para minha história totalmente diferente depois dessa escrita. E qual que é a emoção? Me fala um pouquinho, qual que é a emoção hoje de você embarcar nessa jornada, né? Literária. Você teve o despertar para os livros, eu também não nasci, né, lendo, inclusive até minha faculdade, quando eu, né, estava ali no ensino médio, nessa transição, e ficava assim, ai, o que que eu vou fazer? Primeiro, eu não gostava de matemática, nada de números. Aí eu falei assim, o que que eu vou fazer? E eu falei, ah, engenharia não dá, porque é só cálculo. Aí eu falei assim, ah, direito, nunca, Tem que ler porque bastante. eu via todo mundo com aqueles livros gigantescos, Eu acompanhava isso em casa. Acho que foi a primeira coisa quando eu vi a minha mãe saindo, eu não quero isso. né? E depois, e foi muito legal. A minha primeira faculdade, na verdade, o primeiro vestibular que eu prestei foi para veterinária. Olha só. Aí depois eu fui pro turismo. Acabou que eu não me identifiquei. Fui pro turismo. Fui a primeira turma de turismo do estado de Mato Grosso, né? E depois eu falei assim, não, tipo, não tinha mercado na época. Essa foi a verdade, né? E eu fiz 4 semestres. E depois eu falei assim, e agora? Aí eu tranquei e fui. Falei, vou fazer administração, eu tenho que terminar alguma coisa, né? Aproveitei as matérias, algumas matérias, e terminei a administração. Quando cheguei na administração, o que que tinha lá? Nossa, eu era Cálculos. apaixonada pelas matérias de leitura. E me deparei com o quê? Só cálculo. Cálculos. Tem. Eu tive Só um semestre cálculo. também de administração e teve bastante cálculo. Mas dentro do marketing também, né? Porque a gente tem aula de mídia e a mídia, ela é cálculo. Então, assim, você começa a perceber que tudo na vida vai ter Vai um ter um pouco de cálculo, vai ter um pouquinho, então não exatamente. tem pra onde correr muito, não. E aí eu comecei a despertar a leitura. Eu não quis fazer o direito por causa da leitura, né? Por causa de ler. E eu falei assim, nossa, mas a gente vai falar assim, né? De 17 para 18, como é que você sabe o que que você quer na vida? Não, não Tem, sabe. gente, não tem. Eu tô passando isso dentro de casa. Aí eu comecei a despertar a leitura. Eu comecei a ler, comecei o quê? A embarcar na história, na teoria da administração. Foi quando eu deu aquele desperte, né? E eu comecei a ler, ler. Só que tem um detalhe, toda a minha vida, Josi, eu gostei de escrever. Então, assim, os meus cadernos de escola eram muito bem escritos, minha letra, sabe? Eu sempre tive esse cuidado, desde muito nova. E quando eu sou a neta mais velha da minha família, então eu sou a primeira de tudo. Eu pegava os meus primos e eu colocava eles todos sentadinhos. E eu era a A professora deles. A professora. gente brincava de escola. Então eu sempre gostei de ensinar, sabe? Eu sempre gostei desse universo, de treinar. Eu sempre treinei meus primos. Olha, você que está aí, você quer, né? Você sabe aí. Coloca nos comentários se você passou nessa fase junto comigo. Que eu sei, vou mandar Acho que vai ter muita Não, gente. vou mandar para meus primos. Eu falei, vai lá e comenta Comenta. que eu fazia isso, né? Porque hoje eu busquei registros, não tem.
Porque antigamente era fotografia, né? É. Então se E perdia era mais em momentos muito. especiais, né? Aniversário, umas festas mais assim de família que a gente tirava foto, né? Hoje, graças a Deus, a gente, A gente qualquer momento, a gente tá tá tirando registrando. foto, tá registrando, só tem que revelar, né, para poder guardar. Mas assim, é bom, né, que eu falo assim, que a gente vive agora nessa era, né, para poder registrar tudo. Porque hoje, se você for buscar a coisa lá de trás, você A não gente tem. não tem. Porque as pessoas não tiravam, não tinha isso. Exatamente. É. Esses dias eu tava conversando com a minha mãe e eu falei pra ela, mãe, cadê aqueles álbuns, né? E ela me lembrou o que que aconteceu com nós não temos mais fotografia. Porque na nossa casa tinha lá a despensa. E na despensa ficava uma mala com todos os porta-retrato, não, os Os álbuns, que álbuns. era álbum, né? Aham. E houve uma infiltração por muitos anos, não dava para perceber, só percebemos porque ela me contando, né, que começou a pingar. Só que quando foi descobrir esse É. que estava pingando, tipo, a infiltração já tinha Já tinha tempo. tempo e Então, acabou estragando. molhou essa mala, encharcou e ninguém viu, né? Eu era criança, então eu não tinha como saber disso. E eu fui perguntar, falei, mãe, eu lembro que nós tínhamos muitas fotos. E ela me contou esse episódio. Ela falou, Sueli, quando eu e seu pai fomos abrir lá para o rapaz, né, poder arrumar, que nós não demos conta. Ah, Que quando abriu a mala, já tinha estava, estragado já tinha tudo. estragado tudo. Então foi algo de muitos anos que veio vindo ali pouquinho, pouquinho, E pouquinho, né? E acabou. acabou com tudo isso. Mas qual que é o fato? É de que nós nos despertamos para as coisas muito tempo atrás e nós não percebemos. Sim. Nós só começamos a entender de verdade, Josi, porque veio essa era do autodesenvolvimento. E eu falo assim, é algo muito novo. Não tem 5 anos essa era. E se brincar, se você for colocar na ponta do papel, é isso. Veio da pandemia para cá, Sim. né? E esse meu olhar da leitura veio só aguçando durante a faculdade. E eu hoje, nossa, eu sou apaixonada. Eu sou Inclusive, assim, apaixonada. durante a pandemia até eu li bastante, porque é aquilo, né? Você não podia estar trabalhando como você trabalhava antes. Você tinha Eu tempo. lembro, eu lembro até, inclusive, você fala, né, do escrever, que a maioria dos meus livros, eu tenho marca-texto, eu gosto de colocar ali a parte que eu acho bacana Aham, eu de também gosto. destacar. Aham. Então, assim, não é todo mundo que gosta de ler livros assim. Então, já não dá, às vezes, muito para emprestar. É igual o livro digital. Também não sou Ai, muito do mas digital, eu porque vou. eu gosto da leitura ali, de riscar. Só que isso foi bacana porque durante a pandemia eu tinha uma amiga que ela falava assim, entediada, ó, não aguento mais ficar em casa, não sei o que que eu faço. Eu falei assim, amiga, tem um monte de livro aqui. Passa aqui no apartamento, pega, lê, e assim, foi ótimo para ela, porque ela falou que isso ajudou, né? Despertou também essa vontade de leitura, porque ela não tinha, ela era muito da televisão. Então elas falam muito de séries, e aí nessa conversa eu não tenho muito a opinar, né? Não participo, porque eu já não sou muito disso. Na verdade, eu não sou nada. Então, assim, só assisti uma que já tinha desvendado tudo. Então, ali, passei acho que 2 finais de semana assistindo. Já assisti o começo, meio e fim, foi ótimo. Mas quando eu quero, tem um dia que você, né, não quer ler, quer assistir um filme, aí eu já pergunto para elas, né? Olha, eu queria um filme mais ou menos assim. E elas já me indicam, mas nessa parte eu não participo, é só na indicação de livro mesmo. Eu também não gosto. Não vou falar que eu não gosto, é porque não O hobby é condiz. diferente, Não né? condiz assim com o meu, vou falar assim, o meu estilo de vida. Eu me conheço, vocês se conhecem. Então, primeiro, eu não vou assistir uma série que vou esperar daqui tanto tempo para assistir o próximo episódio. Então, eu pego ali, que é o que eu já fiz, uma série que já finalizou, e eu vou até o final. Aí que tá o mal. Porque você não vai assistir um capítulo, você não vai assistir dois, não vai assistir Você já quer três. assistir todos. Não, já assisti. E aí você vai o quê? Você vai dormir 3, 4, 5 horas da manhã, já aconteceu isso comigo. Então eu falo assim: não, esse universo não é pra mim. Né? Eu gosto mesmo da leitura e tudo. E vou falar uma coisa pra você, Josi. Morro de ciúme dos meus livros. A minha mãe é assim. Gente, porque eu já emprestei livros meus, inclusive vou até ligar pra uma pessoa que tá falta devolver meu livro, eu vou ligar pra ela. Eu tenho ciúme. Eu não consigo, porque eu gosto muito também de De riscar. riscar, Eu não né? sou do livro digital.
Não, também não Não sou, gosto. não consigo. Eu tenho vários livros digitais, mas eu falo assim, não. Se eu começo ali ver a sinopse do livro, né? Falo assim, não, eu já coloco, vou lá na Amazon e coloco meu carrinho e coloco lá Já no, coloca lá, já já para mim escolhe. não esquecer. Na verdade, para mim não esquecer qual que é o livro que eu quero. Então, assim, eu tenho uma biblioteca. Eu amo de verdade. Muitas das vezes eu viajo para o Rio de Janeiro e lá tem, né, as mini bibliotecas. Então, biblioteca não, desculpa, lojas, livrarias. Então, eu entro lá com valores assim acessíveis. Então, assim, eu compro Bastante. Já eu já renova o compro de acervo. 6, 7. Eu tenho livros ainda que eu não li, confesso, mas tem livros lá que eu já li 2, 3 vezes. E olha que cada vez que você faz uma leitura, você entende diferente, né? Aquela leitura. Então, eu Sim, já li também alguns livros umas 2, 3 vezes, e você começa a entender e a despertar algo que não tinha despertado a primeira vez. E eu já não gosto muito do digital, porque eu já gosto daquilo, né? Pegar minha rede para fazer no final de semana, ou um dia, porque não tenho conseguido ir aos finais de semana, mas para mim poder fazer a leitura ali. Então eu durmo um pouquinho, leio o restante e aí eu consigo já ficar até mais tranquila e com a mente mais relaxada para voltar. e eu tenho muito lá em casa, além dos livros, é caderno, porque eu gosto de fazer anotação. Então, por isso que eu falo assim, ó, eu já separei 3 livros que eu já li, mas eu falei, ó, eu acho que é uma leitura que tá precisando ter um novo Um olhar, um novo novo olhar. E ensinamento. aí você já vai tirando ali algumas coisas, os insights que aquela leitura te Exatamente. trouxe. Exatamente. E até eu super indico as pessoas lerem, né? Que é Mais Perto que o Diabo, Já li. A Raiz da Rejeição da Joyce Meyer. Ele é maravilhoso, ele é super fininho, então tipo assim, você lê num dia, se você parar ali, e Hábitos Atômicos. Então eu falei assim, eu acho que eu tô precisando ler esses 3 livros novamente. E já fica aí pra você de dica, viu? Anota aí, Exatamente. lê e depois compartilha como que foi essa leitura aí pra você. Josi, e essa conexão da natureza, ela faz total sentido para todo ser humano. Eu acho que até a pessoa que não gosta da natureza, ela uma hora se rende. Primeiro, eu acho bem difícil uma pessoa não gostar da natureza, né? Suelen, existe. Viu? Existe porque eu tenho até no meu meio que às vezes a gente está conversando, eu falo, ah, gente, eu não vejo a hora de assim, ficar pelo menos um dia no meio do mato, tranquila, assim, sabe? Só ouvindo ali a natureza e as pessoas falam, ai, não, Deus me livre. Um dia para mim já é muito, imagina 2. Então, assim, mas eu acho assim que existe aquela pessoa que não conhece, que nunca vivenciou. Mas como eu, né, já nasci, né, praticamente ali sendo criada na fazenda, tendo esse contato, né, direto com os animais, com a natureza, embora também me despertou isso, né, das cachoeiras, de fazer trilha. E eu acho que isso é muito bacana porque às vezes você volta, às vezes não, você volta com o corpo cansado, mas você volta com a sua mente mais tranquila, mais leve. Exatamente. Então, para mim, é uma fuga, é uma forma de escape, né, para eu conseguir me relaxar. Então, às vezes, assim, ó, um dia, estando ali próximo, né, no mato, que eu brinco, que eu chamo carinhosamente, né, para mim já me faz bem, né? Então, isso é bacana, mas assim, existem, né, as pessoas que ainda não conhecem o gostinho do que é estar próximo da natureza e saber que isso, assim, nos renova, nos recarrega energia. Eu acho que essa pessoa que pode não gostar, na verdade, ela ainda não se conectou com algo da natureza. Sim, Essa é a verdade, né? Eu vivi muito no mato e eu hoje sinto muita falta disso. Por 2 motivos. Primeiro, porque o turismo me trouxe, sabe, esse olhar de querer mais. Uma despertar. coisa, é isso mesmo, uma coisa que deixou em mim, que eu tenho assim comigo até hoje, que esse olhar de vai viajar, de vai fazer alguma coisa, você tem um olhar diferente, né? Tem. Para roteiro, para hotel, sobre passeios, o que você quer fazer, o que, que dá certo, o que, que não dá. Então, eu vim com esse olhar do turismo. No entanto que às vezes eu ia para Jaciara, Jesus amado, há 20 anos atrás. O que, que era? Não tinha Instagram, não tinha nada. Você ia com a cara e a coragem, com o número de telefone da pousada, que na verdade era o cartão, né?
Era o cartãozinho Só de chegava lá com a visita, vontade, com um a sonho. vontade, um sonho, entrava no ônibus, tá? Porque não tinha quem levasse, então. E eu nunca, isso daí nunca me impediu de passear. Quantas vezes, além de Jaciara, eu já fui pra Chapada? Tipo, saía da faculdade, qual que era o horário do último ônibus pra Chapada? Então ia eu, uma amiga minha, que sempre, a gente sempre. Ah, vamos fazer tal coisa? Sempre Vamos. tem as amigas que topam Sempre as tem loucuras. uma, né? Sempre. Então, assim, se você ainda não tem uma amiga dessas, então você precisa ter. Aquela que Precisa. topa tudo. Eu tenho A que algumas que topa e topa. a que dá ideia. É, tem Se essa, você né? não for a que topa, você tem que ser a que dá ideia. É, exatamente. E eu era a que dava ideia e ela era a que topava, então dava tudo certo, então vambora. E é engraçado a gente falando sobre isso, de ideia, de tópicos. Gente, quantas vezes eu tive amigas que era da ideia, não, Su, vamos fazer, vamos. Vai lá, faz, e aí me chama, não tem. Eu faço, gente, eu só arrumo dessas amigas. Eu sou a que dá ideia. Com isso eu me tornei muito executora. Isso daí é um lado bom, Sim. né? E chegava ali na beira da estrada, à noite, descia no véu de noiva. Gente, eu nem sei se posso falar disso, mas a gente fazia tudo escondido, entendeu? Então a gente descia na avenida, entrava pelo mato, ia cortando, é lógico que nós já sabíamos a trilha, né? Tinha uma trilhinha lá escondida. Sim, mas tinha, o pessoal acampava. Inclusive, assim, eu acho que esse meu lado Dora Aventureira é muito do meu irmão mais velho, que ele era muito assim, a gente fazer trilha nessa parte de Chapada, que hoje já não pode mais, É. e, né, acho corretíssimo, porque a gente, né, não conhece, né? Então, assim, lá atrás, no passado, muitas pessoas fizeram porque não tinha essa regulamentação que Uhum. tem hoje. Então, assim, mas a gente andava muito, inclusive hoje, assim, tem lugares lá que você não pode mais ir, né, até mesmo para poder estar reestruturando, né, o reflorestamento, mas é gostoso, né? Então, assim, hoje você pode ir, né, como eu e a Suelen fizemos, De mas uma outra hoje forma. tem Instagram, hoje tem, né, os guias, então a gente tem várias formas de você poder estar, né, conectando com a natureza e vivenciando esse lado que, né, que a gente já vivenciou, né, Suelen com muito mais experiências de Entendi. aventuras. Já foi muito. Eu nunca me arrisquei sozinha à noite, Não, mas eu mas eu achava também, eu bacana. nunca fui à noite Eu sempre tive sozinha. vontade, viu, assim, de acampar Ai, na que Chapada, mas nunca bom fui. que você sabe que isso acontecia. Mas eu só, né, dando um ressalvo, porque eu nunca fui sozinha. Eu sempre, Sim, com as sempre amigas tinha que uma topavam. amiga, sempre tinha outro amigo, dois amigos. Então, assim, a gente sempre ia de 4, 5 A pessoas, turma, né? né? Acho que o meu irmão fez bastante disso, E a sabe? gente E eu não entrava ia porque ali, era como que a gente fazia? Eu não sei o medrosa. nome exato, mas você abre a As cerca. A cercas, cerca, aham. passa ali. Gente, eu olho e falo assim, quanta inconsequência. Porque E ali e tinha se bastante, né, de acontecesse? trilhas, E né? se acontecesse algo, sabe? É. Hoje em dia eu, assim, eu falo assim, eu queria que meus filhos vivenciassem um pouco isso. Mas eu não tenho coragem. Tenho a vontade, mas eu não tenho coragem. Tem até um fato engraçado. Eu tava em Jaciara e eu tirei uma foto. E o meu pai tinha sonhado comigo. Que eu tinha sido picado por uma cobra. E eu falei, não, pai, imagina. E lá em Jaciara a gente ficava num hotel, não sei se hoje em dia tem essa pousada, um hotel, uma pousada, que era uma oca. Tem até um fato muito engraçado. Da primeira vez que nós ficamos lá, eu e a minha amiga, é, uma perereca. Eu fui tomar banho, ela já tinha tomado banho, e, tipo, não tinha estrutura, gente, que é hoje de iluminação, de ar-condicionado, não existia, Não né? tinha. Que, igual eu falei, era uma oca. Pra você ter uma ideia, era a imitação de uma oca, e realmente era pra gente dormir, porque nós íamos pra fazer aventura, né? Pra andar mesmo, fazer aventura. E eu fui É o tomar legal da banho. história. Exatamente, é por isso que O hoje tem história. vivenciar, sim, Por isso que claro. hoje tem história. Eu tenho. Depois eu vou até procurar essa foto, vou colocar lá no meu Instagram, eu segurando uma arara. Lá no restaurante dessa pousada. E era literalmente no meio da mata fechada. Uma perereca grudou nas minhas costas. Eu nem vi a hora que eu passei a mão. Eu nem sei, na verdade, lembrar se eu saí gritando sem roupa ou se eu peguei uma toalha e só tampei a parte da frente e saí gritando. Mas até hoje, Josi, eu sinto o gelado da perereca nas minhas costas. Gente, isso é tanto que foi Ficou traumatizante. traumatizado. Sim.
Isso não tem como, mas são as coisas da natureza, né? Então não tem como É, você sim, é estar ali óbvio, hoje em próximo e às vezes dia, não né? vivenciar isso. Hoje está tendo muitos grupos de pesca. E recentemente, inclusive, esse final de semana estou indo com as amigas. E aí eu lembro que no último encontro que nós fomos, foi a filha de uma. E ela simplesmente assim reclamava do mosquito, do sol, do calor, de tudo aquilo. E eu ficava assim, mas querida, você saiu para pescar, né? Então, assim, é Você isso a já tá sabendo que é natureza. pra Então, isso, né? exatamente. Então, assim, tem pessoas que não gostam e tá tudo bem, né? Tem as que não gostam porque não conhecem, né? Mas acho super válido, principalmente nessas aventuras que a gente vivenciou, né? Em Chapada, em Jaciara, hoje, né? Com muito E mais todos os outros, estruturas, então você sim, pode hoje estar tá. vivenciando, né? E ter histórias para contar futuramente. Exatamente. Inclusive essa daí da cobra, da foto. Meu pai sonhou que eu estava, né? Tinha sido picado uma cobra. Eu falei, não, pai, não tinha como. Só que eu tinha uma câmera. E na época era câmera, né? Meu pai que me Aham. deu de presente, porque eu amava tirar foto. Então, eu tirava foto de tudo. Eu fui e revelei as fotos, pois não tinha uma Uma cobra. cobra do meu lado, eu sentada dentro de uma poça, não é poça que fala, uma nascente, e a minha amiga tirou a foto, Meu, pois tinha uma cobra assim, logo atrás de mim, enrolada. os sonhos de pai e mãe são revelador. Sim, inclusive meu pai tem esse dom do sonho, então quando ele sonha, ele já me liga, ele já fala o que aconteceu, já dá as orientações, eu acho isso o máximo. Pai, te amo. É. E eu queria muito que os meus filhos vivessem um pouco do que eu vivi, mas hoje eu não tenho coragem de deixar, de levar. E eu queria levar eles para ficar no meio do mato, ali debaixo da cachoeira. Vivenciar um pouquinho, É, né? porque eu já acampei ali, debaixo da cachoeira ali da Andorinha. Não sei se você conhece a cachoeira da Sim. Andorinha, lá na Chapada. Ali perto da cachoeira do Pulo. Aham. Então, ali era mais vamos falar assim, o ambiente que todo mundo, Que o pessoal ia, né? vamos lá, a cachoeira do Pulo, né? A da Andorinha já era mais Um pouquinho mais longe longe, ela mais é. Uhum. reservada, água muito mais gelada. Gelado. Então, nós armava a barraca por ali, porque era mais reservado, né? Mas foi experiências muito Muitas histórias boas, para muitas, contar. muitas histórias, muitos miojo com Com sardinha, sardinha. Ah, mas isso é foi muito bacana. bom. É igual a gente fala, a nossa vida é feita de vivências, Sim, com né? certeza. Feita de vivências. E hoje contar tudo isso para as pessoas e para nós mesmos, quando paramos e olhamos para toda a nossa jornada, para todas as nossas histórias, tudo aquilo que nós vivemos, que nós, né, experimentamos, que nós conquistamos, que nós deixamos de conquistar, isso me enche, pelo menos, né, a mim. Hoje você vivendo essa jornada de escrever, de olhar para você, como você se olha daqui para frente? Como você, na verdade, o que você almeja alcançar? A Josiane Witzak, a empreendedora, a empresária, a Suelen, eu falo, a escritora escritora. agora, né? Eu acho assim, nesse momento que a gente para, né, para poder escrever uma história nossa, né? Como eu mencionei, às vezes é mais fácil a gente ver o do outro e não no olhar para dentro, né? Do que a gente vivenciou é muito bacana. E hoje, né, vivenciando aí tudo isso, tem coisas que de fato eu nem imaginava que eu pudesse vivenciar, mas sou muito grata, né, por estar vivenciando tudo isso. E eu acho assim que hoje tudo eu estou plantando, né? Então, eu almejo assim tá muito melhor do que eu estou vivendo hoje, com as empresas a todo vapor. Então, assim, até mesmo sem a minha presença, né? Porque eu sei que hoje todas elas estão precisando mais, né? Da gente estar ali à frente, porque a gente está no início, né? Então, isso é normal. Então, assim, eu almejo é isso, né? Todas as noites, quando eu vou fazer as minhas orações antes de dormir, eu mentalizo assim que todas elas, né, bem assim grande, andando assim com as próprias perninhas, vamos dizer, né, sem estar necessitando da minha presença. Então, acho que isso é um objetivo de todo mundo que empreende, né, que tem um negócio próprio, que pensa em crescer,
porque eu acho que isso faz parte, né? Porque não dá pra gente passar a vida toda eu tocando o negócio sozinho, porque não vai estar crescendo, né? Se precisa e necessita de mim. Então é isso que eu almejo. E claro, né, muitas outras coisas que a gente, né, pretende, deseja para o nosso sonho, principalmente as nossas metas pessoais, né, que possam vir também acompanhada dessas profissionais. E a Josiane, escritora, o que ela almeja? Que eu possa ser um instrumento, né, para muitas mulheres hoje, principalmente as que ainda têm dúvida, que possam, né, ao ler, né, ali a minha história, possam se inspirar, né, e entender que, assim, todas nós passamos por desafios, então isso é inevitável para a nossa vida, e que você, né, possa se sentir inspirada não somente com a minha história, mas com, né, várias outras histórias que ali estão no livro sendo compartilhadas, mas que você se enxergue em uma delas e não desista, siga em frente. É isso aí. Josi, eu já falei para você que é uma honra para nós da Movework, né, do grupo Movework, você fazer parte do nosso sistema, do nosso universo. Falo que é um universo. Como escritora, hoje participando do nosso podcast, e tem muitas outras coisas também para vir que vão agregando tudo que a gente faz dentro da editora. Né? Muito obrigada por você ter colocado o seu coração, ter se permitido viver esse novo. Porque se tornar uma escritora, eu percebi que não é para todo mundo. É para quem se permite a viver uma nova experiência. Porque quando você conta a sua história, primeiro, ela cura você. Ela molda você, ela traz um olhar diferente para quem você é hoje. Porque nós vamos visitando a nossa história, né? Sim. E eu sou muito, sabe, grata por você, sou muito honrada de você estar aqui, viu? Seja muito bem-vinda. E agora nós estamos caminhando para o nosso finalzinho. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse episódio, porque foi assim super gostoso, super leve e Foi cheio bacana. de amor e experiência. Mas antes da gente finalizar, olha para a câmera que ela é toda sua e deixa a sua mensagem final para todas as mulheres que estão nos assistindo. Bom, Sueli, eu agradeço, né, de coração, desde já, pela oportunidade, né, de estar aqui, de poder contar um pouquinho da minha história, de poder inspirar, né, muitas mulheres. E eu espero, né, que vocês possam estar lendo, né, o livro e se inspirando, se encorajando a poder empreender, a poder se cuidar e a entender, né, que todas nós passamos aí por várias coisas da nossa vida, mas não desistimos e não queremos que você desista também. Então é isso, de coração, né, que eu desejo para todas nós, né, um crescimento pessoal, um crescimento profissional, né, e que a gente possa estar alcançando tudo que a gente deseja, que a gente almeja, porque tudo que, né, que Deus coloca no nosso coração é por algum motivo, é por alguma razão, então que todas nós podemos estar realizando os nossos sonhos e concretizando tudo aquilo que a gente deseja. Uau! E é isso, mulheres, tá? Coloca o pé em ação naquilo que queima o seu coração. Eu amanheci com essa mensagem hoje de agir com amor. E é sobre isso, sobre se mover com amor, tá? Exatamente. Não se esqueça novamente de compartilhar esse conteúdo, compartilhar esse episódio, se inscrever nesse canal, que nós vamos ter muitas mulheres por aqui, vamos ter muitas histórias para inspirar você também a compartilhar a sua história. As nossas redes sociais estarão na descrição desse vídeo. Vão lá nos acompanhar, né, Josi? Que lá é a Sim, nossa casa, você é sempre exatamente. bem-vindo. Siga a gente, né? Participa, engaja, que eu acho que isso é muito Exatamente. bacana E também. breve o nosso livro estará disponível para você ter aí em suas mãos e começar a sua leitura. Um beijo no seu coração, obrigado por você ter ficado com a gente até agora e até o próximo episódio.